Existe um segredo que Neville Goddard repetiu inúmeras vezes ao longo de sua vida, em palestras, livros e ensinamentos. Um princípio tão simples que muitas pessoas escutam, concordam por alguns instantes e depois seguem vivendo exatamente da mesma maneira de antes. Não porque seja difícil de entender, mas porque exige algo que a maioria das pessoas raramente pratica de verdade. E se você prestar atenção até o final deste vídeo, talvez perceba que esse mesmo segredo pode ser a diferença entre continuar esperando que a vida mude, ou finalmente começar a ver sua realidade se transformar de forma concreta. Porque a verdade é que muitas pessoas tentam aplicar a lei da manifestação da maneira errada. Elas procuram técnicas, métodos complicados, rituais, afirmações infinitas, visualizações forçadas. Passam horas tentando convencer a mente de que algo é possível. Mas no fundo, continuam sentindo que aquilo ainda está distante. Continuam sentindo que ainda precisam lutar para que as coisas aconteçam. E sem perceber, permanecem no mesmo estado interno que sempre tiveram. Neville Goddard ensinava algo que, quando realmente compreendido, muda completamente a forma como você encara a manifestação. Ele dizia que a imaginação cria a realidade, mas não qualquer tipo de imaginação, não aquela imaginação distraída, que aparece por alguns segundos e desaparece quando a realidade parece contradizer seus desejos. A imaginação que cria a realidade é aquela que se torna um estado emocional, psicológico e mental, que você assume como verdadeiro dentro de si. E aqui está o segredo que ele repetia constantemente. Você não manifesta aquilo que deseja. Você manifesta aquilo que assume ser verdade. Essa diferença pode parecer pequena à primeira vista, mas ela muda absolutamente tudo. Desejar algo significa reconhecer que aquilo ainda está fora da sua vida. Assumir algo significa sentir que aquilo já pertence à sua realidade. E enquanto a maioria das pessoas passa o dia desejando mudanças, poucas realmente aprendem a assumir internamente a identidade de alguém que já possui aquilo que quer. Pense em algo simples por um momento. Se alguém se vê como uma pessoa insegura, mesmo que tente agir com confiança por alguns minutos, no fundo ainda sente aquela velha identidade dominando seus pensamentos. Pequenas situações reforçam essa percepção e, pouco a pouco, a pessoa volta ao mesmo comportamento de sempre. Mas quando alguém realmente começa a se enxergar como confiante, não precisa se esforçar para agir de determinada maneira. A postura muda naturalmente, a forma de falar muda, as decisões mudam. Isso acontece porque a identidade interna sempre molda o comportamento externo. Agora, imagine aplicar exatamente esse princípio em relação aos seus desejos. Em vez de passar o tempo desejando prosperidade, você começa a assumir internamente o estado de alguém que já vive em prosperidade. Em vez de desejar amor, você começa a sentir-se como alguém que já é amado. Em vez de esperar sucesso, você começa a pensar, agir e sentir como alguém que já experimenta esse sucesso. Esse não é um exercício superficial de pensamento positivo. É uma mudança profunda de estado interno. Muitas pessoas confundem manifestação com repetição de palavras. Elas acreditam que afirmar algo inúmeras vezes fará com que a realidade mude automaticamente. Mas Neville Goddard sempre deixou claro que a mente não responde apenas a palavras. Ela responde principalmente ao sentimento que acompanha essas palavras. Você pode repetir 1000 vezes que é próspero, mas se o sentimento dominante ainda for preocupação com dinheiro, então o estado interno continua sendo de escassez. E é esse estado que a realidade continuará refletindo. Agora pense no contrário. Imagine alguém que, mesmo antes de ver qualquer mudança externa, começa a sentir internamente a tranquilidade de quem sabe que tudo está se alinhando. Essa pessoa não precisa forçar afirmações o tempo todo. Existe uma confiança silenciosa
que começa a se tornar natural. E é exatamente nesse ponto que o processo começa a mudar. Neville Goddard frequentemente usava exemplos simples para explicar essa ideia. Ele dizia que a imaginação funciona como um ensaio para a realidade. Quando você imagina algo com intensidade suficiente e sente aquela experiência como verdadeira, seu subconsciente começa a aceitar essa cena como um fato. E quando algo é aceito como verdadeiro dentro de você, suas ações, reações e percepções começam a se reorganizar em torno dessa nova suposição. Mas existe uma armadilha silenciosa que impede muitas pessoas de experimentar esse processo. A necessidade constante de provas externas, a mente condicionada quer ver sinais antes de acreditar. Ela quer evidências antes de assumir qualquer nova possibilidade. E isso cria um ciclo difícil de quebrar. Porque enquanto você espera que o mundo mude para então acreditar, sua consciência continua alinhada com a realidade atual. E a realidade continua refletindo exatamente esse estado. Neville explicava que o mundo externo funciona como um espelho. Ele não cria sua identidade, apenas reflete aquilo que você já assumiu como verdade dentro de si. Se alguém se sente constantemente limitado, o mundo parecerá cheio de obstáculos. Se alguém se vê como alguém que sempre encontra oportunidades, o mundo começará a apresentar caminhos inesperados. Isso não acontece porque o universo favorece algumas pessoas e ignora outras. Acontece porque a percepção humana é profundamente influenciada pelas suposições internas. Agora pense em algo ainda mais interessante. Quando você muda um estado interno de forma consistente, o mundo externo inevitavelmente começa a se reorganizar ao redor dessa mudança. Talvez isso não aconteça instantaneamente. Assim como uma semente leva tempo para crescer debaixo da terra antes de aparecer na superfície. A manifestação também passa por um período invisível. Durante esse período, nada parece diferente externamente. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas abandonam o processo. Elas assumem um novo estado por alguns dias, talvez algumas semanas, mas depois olham ao redor e concluem que nada mudou. Então voltam aos velhos padrões de pensamento e emoção. Sem perceber, interrompem o processo exatamente no momento em que ele começava a ganhar força. Neville Goddard comparava esse processo ao crescimento de uma planta. Quando você planta uma semente, não fica cavando o solo todos os dias para verificar se ela já brotou. Você confia que existe um processo acontecendo, mesmo que não consiga vê-lo. A manifestação funciona da mesma forma. Quando você assume um novo estado interno e persiste nesse estado, algo começa a se mover nos bastidores da realidade. Pequenas coincidências começam a surgir. Oportunidades inesperadas aparecem. Pessoas entram em sua vida de maneiras curiosas. Situações que antes pareciam impossíveis começam a encontrar caminhos. Mas tudo começa com uma decisão simples. Assumir internamente que aquilo que você deseja já faz parte da sua realidade. E existe um momento do dia em que esse processo pode se tornar ainda mais poderoso. O instante antes de dormir. Neville Goddard ensinava que o estado entre estar acordado e adormecer é uma das portas mais diretas para o subconsciente. Nesse momento, a mente consciente começa a relaxar e as imagens mentais se tornam muito mais influentes. Se você adormece revivendo preocupações, lembrando problemas ou antecipando dificuldades, essas impressões são levadas diretamente para o subconsciente. E no dia seguinte, a mente continua reproduzindo essas mesmas emoções. Mas se você aprende a adormecer sentindo que seu desejo já foi realizado, o subconsciente começa a aceitar essa experiência como uma nova realidade. Imagine deitar, relaxar e criar uma pequena cena mental que represente seu desejo já cumprido. Algo simples, como alguém te parabenizando por uma conquista ou você sentindo a satisfação de um objetivo alcançado.
Não se trata de convencer o universo a realizar seus desejos. Trata-se de transformar o estado interno de quem você acredita ser. Porque quando essa identidade muda, a realidade inevitavelmente acompanha. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Se você fosse realmente a pessoa que já vive a vida que deseja, como se sentiria agora? Como pensaria? Como reagiria às situações do dia a dia? Essas perguntas podem parecer simples, mas elas revelam algo profundo. Muitas vezes, aquilo que nos separa da realidade que queremos viver não é falta de oportunidade, mas a dificuldade de assumir internamente uma nova identidade. E é exatamente por isso que Neville insistia tanto nesse princípio. A manifestação não começa no mundo externo, ela começa dentro da consciência. Quando você muda o estado interno, muda também a forma como percebe o mundo. E quando sua percepção muda, novas possibilidades começam a surgir. Agora, eu quero saber algo de você. Qual é o estado que você tem assumido até hoje? Você tem vivido como alguém que acredita que seus desejos são possíveis, ou como alguém que ainda está esperando provas antes de acreditar? Escreve aqui nos comentários qual realidade você decide começar a assumir a partir de agora. Se esse vídeo fez você perceber algo novo sobre a forma como tem pensado e sentido sua própria vida, já deixa o seu like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão buscando compreender como transformar a própria realidade. E se você quer continuar explorando ensinamentos como esse, aprendendo como usar a imaginação, o estado interno e a consciência para criar mudanças reais em sua vida, se inscreva no canal e ative as notificações, porque nos próximos vídeos vamos aprofundar ainda mais esses princípios e revelar outros conceitos que podem transformar completamente a forma como você enxerga o mundo. Agora, fica uma última reflexão. Se Neville Goddard estava certo, então a pergunta não é se a realidade pode mudar, mas sim quem você decide ser a partir de hoje. Porque no momento em que essa decisão se torna verdadeira dentro de você, algo começa a se mover silenciosamente. E mais cedo ou mais tarde, o mundo não tem outra escolha a não ser refletir essa nova versão de você.